Boa noite. Para a gente iniciar, fazendo 2 agradecimentos. Agradecer aqui pela casa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, pelo acolhimento, por ser tão bem recebido, pelo carinho. E agradecer a presença de cada um que está nos acompanhando, seja no modo virtual, seja no modo presencial conosco. Então, muito obrigado pela presença. E o tema que nós vamos abordar, conforme já foi dito, chama-se Reencarnação, aproveite essa oportunidade. Então, para a gente falar sobre esse assunto, nada melhor que a gente recorrer àquele que é o nosso mestre, é o nosso guia e o nosso modelo a ser seguido, que é Jesus. E certa vez, Jesus convidou 3 dos seus apóstolos para subir ao monte, João, Tiago e Pedro. E eles subiram. Quando eles estavam lá em cima, eles relatam o seguinte, que num certo momento, o rosto de Jesus brilhava como o sol, e suas vestes resplandeciam como a luz. Mas era um brilho, uma luz tão intensa, tão forte, que os apóstolos não resistiram e se jogaram ao chão. Eles estavam extasiados. Então surge no céu a imagem de Moisés, a imagem do rosto de Elias e a de Jesus. Ao ver aquela cena, Pedro, impressionado, diz: Mestre, queres que eu construa aqui 3 tendas? Uma para você, uma para Moisés e uma para Elias? Então eles ouvem uma voz que vem do céu, que diz o seguinte: esse é o meu filho, a ele ouçam. Então eles entenderam que aquela voz que eles estavam ouvindo era a voz de Deus. Então cessou aquela luz de Jesus, as imagens saíram do céu e eles estavam impressionados. Então eles começam a retornar, a descer o monte. Quando eles estão descendo o monte, surge uma dúvida entre os apóstolos, que era a seguinte: nas escrituras antigas se dizia que o Messias voltaria. E a partir daquele momento, caso houvesse alguma dúvida, já não havia mais. Eles tinham certeza absoluta que esse Messias esperado, que eles tanto aguardaram, era Jesus. Só que só tinha um ponto que não fechava ali. Uma dúvida que permanecia. É que nas escrituras antigas, dizia que antes da volta do Messias, Elias retornaria. E aí faltava esse ponto. E aí eles questionaram a Jesus: mas, mestre, a gente já sabe que tu é o Messias. Nós não temos mais dúvida disso. Só tem uma coisa que não está fechando. Mas não teria que Elias ter vindo antes de ti? Aí Jesus responde: mas em verdade vos digo, Elias já veio. E vocês não o reconheceram. E o trataram como bem quiseram. E aí o que diz na sequência? Diz que os apóstolos concluíram o seguinte: que Jesus se referia a João Batista. Que João Batista era a reencarnação de Elias. Então realmente fechava tudo. Elias veio antes da vinda do Messias. Veio como reencarnado como João Batista. E ele não foi reconhecido. E o trataram como bem quiseram. Ou seja, ele foi morto, assassinado, decapitado. Então ali fechou todos os pontos. E o que a gente percebe? Que aqueles homens daquele tempo, eles já tinham o entendimento da reencarnação. Eles já conheciam a reencarnação. Tanto é que eles chegaram a essa conclusão, que João Batista era a reencarnação de Elias. Mas o nosso propósito aqui hoje é provar para alguém a existência da reencarnação. Eu digo para vocês que não. Não tenho esse objetivo e nem essa pretensão. E é muito simples o motivo por que eu não tenho esse objetivo. Porque a reencarnação, ela é uma lei natural. Como ela é uma lei natural, todos nós estamos submetidos a ela. Quer ver um exemplo? A lei da física. Tem uma lei da física que é a lei da gravidade. É uma lei natural, todos nós estamos submetidos a ela. Se a gente pegar 2 pessoas e trouxer aqui na frente,
sendo que uma acredita na lei da gravidade e a outra não acredita em hipótese alguma. Ele é totalmente cético em relação à lei da gravidade. Quando essa primeira pessoa pegar uma pedra e jogar para cima, o fato dela acreditar na lei da gravidade vai fazer o quê? Que a pedra vai subir e vai cair, conforme diz a lei natural. Aí essa segunda pessoa, essa que é completamente cética, que não acredita de forma alguma na lei da gravidade, quando essa pessoa pegar a pedra e jogar para cima, o que vai acontecer? O fato dela não acreditar na lei da gravidade vai fazer com que a pedra fique parada no ar? É evidente que não. A pedra vai cair de qualquer forma, ela acreditando ou não. Então, acreditando ou não nessa lei natural, que é a lei da reencarnação, ela não vai deixar de exercer sua força e sua influência. Ela vai seguir existindo, independente se a pessoa acredita ou não. E o que Kardec nos diz na codificação da doutrina espírita? Que a reencarnação tem dois propósitos, que é o da gente progredir e expiar. Progredir, nós sabemos o sentido da palavra, né? É evoluir, é crescer, é nos tornarmos pessoas melhores. E o que é expiar? A gente ouve muito falar dessa palavra nos livros espíritas, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nas turmas de estudo, nas palestras espíritas. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? A palavra expiar não é uma palavra espírita, tá? Ela é uma palavra da língua portuguesa. E o que ela significa? Pagar débitos. É isso. Então, quando a gente fala em expiar, é que a pessoa vai pagar débitos. Pode ser dessa vida ou pode ser de vidas anteriores. E Kardec fala o seguinte, que a reencarnação, ela nos possibilita reparar os nossos erros. Erros que a gente cometeu muitas vezes em vidas passadas, muito passadas, a gente tem a oportunidade de reparar. E por que reparar? E não apenas se arrepender, se pedir perdão. Vamos imaginar o seguinte, uma criança que tem lá no seu quarto uma parede branca e ela sabe que não pode riscar aquela parede. Porque parede não é um lugar dela brincar, dela riscar e rabiscar. Mas ela sabendo disso, ela vai lá e rabisca a parede. Aí os pais veem que a parede está toda rabiscada, aquela parede branquinha, bonita. E aí eles dizem, não, tu não podia fazer isso, está errado. E aí a criança diz, realmente eu errei. Peço desculpas que eu errei. Aí os pais dizem, então tu está desculpado. Só agora eu vou te pedir o quê? Que tu repare esse teu erro. Que tu vá lá e limpe a parede e a deixe branquinha como ela era antes de tu rabiscar. E a criança diga, não, limpar a parede eu não vou, já pedi desculpa, eu não vou mais limpar a parede. Será que essa criança se arrependeu mesmo? Porque o arrependimento verdadeiro de coração, ele está diretamente ligado à reparação do erro. Quando a gente realmente se arrependeu de coração, a gente quer reparar o erro. Se a pessoa reconhece que errou, pede desculpa, pede perdão, mas não está disposta a reparar o erro, é sinal de que isso aí não é de todo o coração. Então, quando Deus nos permite reencarnar, Ele está nos dando essa oportunidade da gente não só se arrepender, mas da gente reparar os nossos erros. E além da gente expiar, tem o propósito de progredir. Essa evolução, Kardec nos traz o seguinte, que ela se dá em dois aspectos. A gente divide em dois essa evolução. No aspecto moral e no aspecto intelectual. Nós estamos aqui para evoluir nesses dois aspectos. É como se fosse um pássaro com duas asas. Ele tem que desenvolver as duas. Quando ele desenvolve só uma, ele voa, mas voa mais baixo. O que a gente espera? Que ele tenha as duas asas bem desenvolvidas. Aí ele voa alto, voa forte. Então vamos analisar como que tem sido a nossa evolução enquanto humanidade nesses dois aspectos. Vamos pegar como referência a época de Jesus. Como que eram as moradias daquela época? E vamos comparar com como são as moradias, as residências hoje. A gente vê uma grande evolução. Vamos pegar naquela época como que eram os meios de comunicação.
Se uma pessoa precisasse se comunicar com outra, mandar um recado, como que ela fazia naquela época? Tinha que chamar um mensageiro, alguém que ia correndo fazer isso. E hoje, se um de nós quiser agora falar com alguém em outro país, ouvindo e vendo a pessoa, a gente consegue. E não é algo inacessível que poucos podem. Não, é algo que se tornou acessível, comum à grande maioria da população. Como que era a medicina naquela época? Muito inferior a hoje. Olha hoje, né, o que a gente chama de milagres que a medicina faz, como melhorou. Então, o transporte. Como é que as pessoas faziam para se locomover a grandes distâncias? Camelo, cavalo. E basicamente era isso. E hoje? Hoje o homem já foi à lua. A gente tem aviões, navios. Hoje, para te percorrer grandes distâncias com segurança, se tornou acessível. Então não dá para negar, não dá nem para comparar como nós evoluímos no aspecto intelectual. É gritante a diferença. E será que moralmente a gente também evoluiu no mesmo ritmo, na mesma velocidade? Se a gente pensar que na época de Jesus haviam ladrões, haviam assaltantes. Naquela época de Jesus haviam assassinos. Haviam políticos corruptos, mentirosos. Haviam pessoas que usavam a religião para conseguir poder. E hoje, será que mudou isso? Será que a gente continua ainda matando as pessoas, passando por cima de pessoas por causa de poder, usando religião por poder, para dinheiro? Será que ainda hoje existem políticos mentirosos, corruptos? Pessoas que tinham a vida de um irmão seu? Aí quando a gente analisa, eu acho que a gente chega à conclusão que a nossa evolução intelectual foi muito grande, mas que a evolução moral não acompanhou o mesmo ritmo. Erros que nós cometíamos há 2000 anos atrás, continuamos cometendo hoje. A nossa sociedade pouco evoluiu no aspecto moral. E Kardec, o próprio Kardec, ele fala que muitas sociedades discutem, e isso acontecia lá na época do Kardec e continua hoje, qual que é o melhor sistema político que a gente deve adotar? E Kardec dizia, não é essa a solução para uma sociedade. Uma sociedade vai encontrar a solução quando ela tiver homens e mulheres moralizados. Aí ele diz o seguinte, tu pode criar a melhor lei para combater uma corrupção. Se tu tiver uma pessoa lá mal intencionada, ela vai dar um jeito de burlar. E ela vai encontrar outra pessoa que vai se identificar com ela e também vai dar um jeito de burlar. Agora, no momento que nós tivermos homens e mulheres moralizados, tu não vai nem precisar da lei. Porque essas pessoas vão fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando para elas. Mesmo que elas saibam que não existe nenhuma lei para puni-las, elas vão fazer o certo, porque é o certo. Elas não vão dizer assim, mas lá onde eu moro todo mundo faz isso. Ainda que todos façam errado, ela vai fazer o certo. Então, a solução disso é agir na causa do problema e não no sintoma. Então não deve mais ter lei que puna? Deve ter. Já que a gente tem pessoas que transgridem regras, a gente precisa ter regras e quem transgride precisa responder por isso. Mas isso a gente está agindo na causa do problema. É necessário? É. Mas a gente age na causa. Quando a gente quiser resolver o problema e agir... Desculpa, a gente está agindo no sintoma do problema. Quando a gente quiser agir na causa do problema, aí a gente vai ter que ter pessoas moralizadas. Por isso que um pai, uma mãe, aquela pessoa que hoje educa, mais importante do que tu te preocupar com a educação intelectual é tu te preocupar com a educação moral. Essa deve vir à frente. Quer um exemplo? Pega lá nossos 513 deputados, os 81 senadores. A grande maioria tem curso superior. Boa parte são pós-graduados. Só que por que a gente diz que existe tanta corrupção e a gente faz tanta crítica, tanta sede de poder lá? Porque eles refletem a sociedade onde nós vivemos.
No momento que a maior parte da população for moralizada, os nossos políticos vão representar isso. A maior parte deles lá serão moralizados. E como que a gente começa a fazer isso? Pô, quando teu cachorrinho, teu animal de estimação, fez um cocô na calçada, junta. Se a gente sabe que é bom para o meio ambiente separar o lixo orgânico e o seco, separa. Se aquela é a vaga do idoso que não pode estacionar, não estaciona. Mas aí alguém vai dizer assim, ó, mas isso é fácil de fazer. Isso é fácil eu conseguir. Então façamos. Por que isso? Porque a gente tem que começar pelas coisas fáceis. Se a gente não fizer essas coisas que a gente considera fáceis e pequenas, nós não vamos fazer a grande. Não adianta a gente querer se inspirar no Chico Xavier, na Irmã Dulce, se a gente não faz as pequenininhas que estão ao nosso alcance. E mesmo que os nossos vizinhos, que as pessoas que estão ao nosso redor não façam, que a gente faça. Mesmo que ninguém esteja nos olhando, a gente faça a coisa certa. E é isso que Jesus sempre esperou de nós. Foi isso que ele sempre quis dizer. Que a gente fizesse o certo, pelo certo, e sem esperar nada em troca. Jesus, quando estava aqui, todos reconheciam, né, pela sabedoria, pelo conhecimento que ele tinha. Por isso que eles identificaram que ele era o Messias. E gostavam de fazer muitas perguntas a Jesus. E certa vez ele estava no meio do povo, seus apóstolos, e mais os seguidores, os curiosos, os críticos que gostavam de estar perto para tentar alfinetar, tentar pegar algum erro de Jesus. E aí perguntaram assim para Jesus: mestre, é certo a gente pagar imposto para César? Aí Jesus respondeu. Aí veio um outro mais curioso, ele perguntou assim: mestre, se uma mulher é casada com um homem, e esse homem faleceu, morreu, ela casa com o irmão dele, esse também morreu, e isso vai acontecendo até o 7º irmão. Daí ele perguntou: quando ela chegar no céu, qual dos 7 vai ser o marido dela? Olha a curiosidade que eles tinham, né? Também faz parte, a gente tem muitas dúvidas assim. Aí até que um fez uma outra pergunta, e ele disse: mestre, aquele homem ali, e ele apontou para o homem, ele é um cego de nascença. Aquele cego, ele era conhecido daquela região, ele nasceu ali, os pais deles eram dali, os pais dele ainda eram vivos, e todos sabiam que aquele rapaz havia nascido cego. Aí ele questionou: por qual motivo ele nasceu assim cego? Foi para pagar os pecados dele? Ou ele nasceu cego para pagar os pecados dos pais dele? Vamos já analisar a primeira pergunta que ele faz. Ele nasceu cego para pagar os pecados dele. Se ele nasceu cego, ele não teria como ter pecado nessa vida. Então a gente só tem uma hipótese, que ele já havia pecado em vidas anteriores. Está entendendo que os homens daquela época, não só os apóstolos, os discípulos, aquelas pessoas da sociedade, elas já conheciam a reencarnação, elas já tinham conhecimento dessa lei natural chamada reencarnação. Por isso da pergunta. O que ele perguntou para Jesus? Aquele homem ali, ele nasceu cego para pagar os pecados dos pais dele ou para pagar os pecados que ele cometeu em vida anterior? Aí Jesus responde: nem para pagar os pecados dos pais, nem para pagar os pecados dele. É a graça de Deus que se manifesta nele. Olha a resposta de Jesus. Então ele negou. Ele não nega a reencarnação, ele não nega que poderia ser para pagar pecados de vidas passadas. Mas ele negou que era para pagar pecados. E ele diz que é a graça de Deus que se manifesta nele. O que é graça? Muito obrigado. O significado da palavra graça é uma dádiva. Quando a gente diz: o fulano atingiu uma graça, é uma dádiva. Eu te trouxe uma graça, um presente. Aí Jesus está dizendo para nós, Jesus que é o nosso mestre, é o nosso guia, o nosso modelo a ser seguido. Ele está nos dizendo que uma pessoa nascer cega é um presente, é uma dádiva. Por que Jesus está nos dizendo isso? Porque nós, na nossa pequenez, a gente acha que isso é um castigo. A gente sempre acreditou que isso fosse uma coisa ruim, que Jesus estava punindo a pessoa,
que Deus estava punindo. E Jesus disse que não, que aquilo é um presente. Sabe aquela criança? Todo mundo já viu, quem tem filho ou não, todo mundo já viu aquela cena daquela criança pequena que está doente. E aí os pais dizem, vou ter que te dar esse remédio aqui. Tu toma esse remédio e tu vai sarar. Aí a criança diz que não quer. Aí os pais dizem, não, vou ter que te dar. Aí a criança começa a chorar. Eles dizem, mas tu tem que tomar, porque daí tu vai melhorar. E aí eles vão para dar o remédio para a criança tomar, e aí que ela chora mesmo, e chora forte. E aí quando ela engole e sente aquele gosto amargo, ela grita, ela reclama. E às vezes ela fica até brava com os pais. E aí ela vai dormir e no dia seguinte ela acorda curada. Porque aquele remédio que era ruim, que era amargo, ele curou. E a mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes, Deus precisa nos dar um remédio amargo. No caso daquele homem, foi ele nascer cego. Só que aquilo ali não era uma punição. Aquilo era um remédio, era uma graça, era um presente. Era uma dádiva para que aquilo o tornasse uma pessoa melhor. Então, na nossa vida, muitas vezes vai acontecer isso. Às vezes a gente vai perder o emprego. Às vezes a gente perde uma pessoa que a gente ama. Às vezes acontece um caso de doença na família, conosco ou com uma pessoa próxima. E a gente se pergunta, mas por que logo ele, uma pessoa tão boa? Eu vejo tantas pessoas más, ruins, que têm uma saúde, que não pegam nem gripe. E ele, uma pessoa tão boa, foi pegar uma doença assim, tão agressiva. Só que a gente precisa entender os propósitos que tem por trás disso. E a gente cansa de ver na casa espírita famílias que há anos não vinham numa casa espírita. Aí quando um membro da família adoece, eles começam a frequentar. Aí não vem só aquele que está doente. Vem a esposa, vem o filho, vem a filha, já vem o genro junto. Por quê? Porque tem um propósito por trás daquilo. E essa família está sabendo também aproveitar e está unindo a família. Essas pessoas, muitas vezes antes de adoecerem, não faziam uma prece. Ficavam anos sem fazer uma oração. E aí aquilo ali vai reconectá-los com Deus. E Deus usa muitas formas de fazer com que a gente chegue até Ele, com que a gente se conecte até Ele. A primeira delas é pelo amor. Mas há outras formas. E às vezes a gente precisa disso. A gente cansa de ver casos, e eu digo, na casa espírita a gente vê muito isso, de famílias que tinham desentendimentos. Mas aí quando acontece uma situação dessas, eles se unem, eles se perdoam. Eles não tinham mais tempo de se reunir no final de semana e passam a ter tempo de todos irem lá e almoçar juntos. Então é isso que Jesus quis nos dizer. Quando a gente pensa que é uma punição, é um castigo, não. Jesus está nos dizendo que aquilo é um presente que Deus dá. Tem uma história que conta o seguinte, de um turista, que ele havia ido a outro país passear. E ele acreditava numa força superior, mas ele tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, e nunca teve isso saciado. E aí disseram para ele que nesse local onde ele estava indo, havia lá um homem que era muito sábio, muito espiritualizado, que as pessoas o procuravam para responder suas perguntas, suas dúvidas, suas inquietações. Então ele resolveu procurar esse homem, já que ele tinha tantos questionamentos. Lhe disseram onde é que era num pequeno vilarejo, e ele então foi atrás. Aí até que ele chega numa rua, numa estrada batida, assim, no meio do final do nada lá. Aí disseram, segue essa rua, que lá no final vai encontrar a casa dele. Aí ele seguiu por lá. Depois de uma longa caminhada, ele avistou uma casa bonita, bem protegido, seguranças. Aí ele se identificou por seguranças e disse, olha, eu soube que aqui mora um homem muito sábio, muito espiritualizado, e eu gostaria de ter uma conversa com ele, porque eu tenho muitas dúvidas, muitos questionamentos. Quero ver se ele pode saciar essas minhas inquietações.
Aí eles explicaram, olha, mas não é aqui que ele mora, você vai ter que seguir por essa estradinha, continua caminhando. Aí sim, a próxima casa é a dele, só tem a casa dele aqui. Então ele seguiu. Aí ele avistou uma casa muito simples, muito pobre, pequena. Aí ele foi chegando, aí ele bateu palma, chamou e ninguém apareceu. Ele resolveu abrir a porta. Quando ele abre a porta da entrada, ele conseguiu avistar a casa por dentro. E ele viu que não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nenhuma mesa, apenas uns bancos, umas banquetinhas. E aí apareceu um senhor que o cumprimentou. Então, ele cumprimentou o senhor e disse, olha, desculpa, eu bati, como não tinha ninguém, eu acabei entrando. Mas me disseram que aqui mora uma pessoa muito sábia, muito espiritualizada, e vou ser bem sincero com o senhor, eu não esperava encontrar um lugar assim, tão pobre, tão simplório. Aí o senhor olhou para ele e disse, mas e você, meu jovem? Eu não estou vendo contigo nenhum carro, nenhum imóvel, nenhuma barra de ouro, nenhuma mala de dinheiro. Não vejo nada disso contigo. Aí ele olhou para o senhor e disse, mas senhor, o senhor não está vendo porque aqui eu sou um turista, eu estou apenas de passagem por aqui, né? Aí o senhor sorriu para ele e disse, mas veja só, meu filho, que coincidência. Eu também sou um turista e também estou aqui apenas de passagem. Então a nossa vida, a nossa reencarnação é isso. Todos nós aqui somos turistas. Estamos aqui apenas de passagem. E nós temos a oportunidade de aproveitar da melhor forma possível a graça que Deus nos deu. O presente que Deus nos deu. A dádiva que a cada dia Deus dá a nós. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Nós vamos agora encerrar essa primeira parte. Nós vamos fazer uma prece de encerramento e depois teremos os passes. Então convido a cada um para ficar bem à vontade. Quem quiser ficar com os olhos abertos pode ficar. Quem quiser fechar seus olhos também. O importante é que cada um fique da forma mais à vontade para se conectar com Deus. Mestre e amigo Jesus, Tu nos dissestes que sempre que 2 ou mais pessoas se reunissem em Teu nome, Tu estaria presente. E Tu nos falou isso, Jesus, porque Tu queria que nós orássemos em conjunto, unidos. E é assim que estamos nesse instante. É com a certeza que os amigos espirituais que trabalham em Teu nome estão aqui, presentes, junto a nós, que convido a cada um a fazer uma prece com suas próprias palavras, através do pensamento. Pai, Tu sabe as necessidades de cada um de nós, muito antes de nós mesmos. Sendo assim, pedimos que a Tua luz atenda às nossas necessidades. Que essa mesma luz vá até os nossos amigos, familiares, parentes e entes queridos. E também, se porventura houver alguém que se considere nosso inimigo, seja ele encarnado ou desencarnado, que a Tua luz se faça presente. Que essa luz vá até o nosso lar, nosso ambiente de trabalho e todos os locais que frequentamos. E que as pessoas que frequentam esses locais também se sintam tocadas. E pedimos, Jesus, pelo mais importante, aquela que é a razão de hoje estarmos aqui, tendo essa oportunidade de estarmos reencarnados, que é de nos tornarmos pessoas melhores,
mais humildes, caridosos, pacientes, mais compreensíveis, que sejamos mais justos e mais indulgentes. E que possamos, Jesus, perdoar da mesma forma que desejamos receber o Teu perdão. E não apenas com as palavras, mas é com o coração que nos entregamos em Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade e não a nossa. E que assim seja.